Voltamos aqui para falar sobre mais um tema sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Agora a gente vai trabalhar os objetivos básicos. E agora, como sempre, né? Presta atenção porque essa porra aqui é muito foda, é muito bom. É um tema de complexidade média, mas é muito, mas muito bom para vir em prova. Presta atenção, a gente vai falar sobre os objetivos básicos elencados lá no artigo 6º. E eu preciso que você dê uma lidinha comigo para a gente fazer um cronograma disso aqui. Presta atenção. Lembra que a gente falou lá atrás que finalidades são uma coisa, a gente viu as finalidades, a gente vai trabalhar sobre os objetivos básicos e a gente tem que fazer uma diferenciação entre dever prioritário e prioridades, beleza? Então, com isso em mente, a gente vai trabalhar agora os objetivos básicos. Os objetivos básicos são metas a ser seguidas primordialmente. São aquelas coisas que eu preciso alcançar para que eu mantenha um fluxo, para que eu mantenha uma padronização, para que eu tenha um norte a ser seguido. Beleza? Então isso vai estar lá no artigo 6º. Então vem comigo no artigo 6º e presta atenção no que eu vou te falar e você vai anotar comigo no quadro. Olha só. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. A gente já viu que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades, componentes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Tem suas finalidades e também tem objetivos básicos. Então a gente vai trabalhar lá no artigo 6º, que são os objetivos básicos. Objetivos básicos. E são 3 os objetivos básicos, né? Dentro dessa escala de objetivos básicos, o primeiro, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Olha só, as diretrizes de quê? Da Política Nacional de Trânsito. Política Nacional de Trânsito. Qual órgão do Sistema Nacional de Trânsito vai trabalhar a Política Nacional de Trânsito e tem ali por expressa determinação do Código? Presta atenção, porque questões de prova podem vir pedindo essa informação para você. Qual é o órgão responsável pelas diretrizes da Política Nacional de Trânsito dentro do Sistema Nacional? Esse órgão é o CONTRAN. Está lá no artigo 12, inciso 1º do CTB. Que é uma competência de quem? Do CONTRAN. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, bem como as normas regulamentares. Normas regulamentares, eu tenho portarias, eu tenho resoluções do CONTRAN, enfim, eu tenho essas normativas. E também a Política Nacional de Trânsito, é responsabilidade do CONTRAN. É o primeiro objetivo básico do sistema, que vai ser feito através desse órgão que é normativo e consultivo e coordenador do sistema. Beleza? Presta atenção no que eu estou te falando. A gente já vai ler o código. Segundo ponto que a gente vai trabalhar é a padronização. Olha só, eu preciso de uma padronização. Por quê? Porque eu tenho uma lei nacional, o nosso território nacional é gigantesco. Então, se eu estiver conduzindo no Rio Grande do Sul e conduzindo no Amazonas, eu tenho que ter a mesma condução, eu tenho que ter a mesma sinalização, eu tenho que ter a mesma forma de fiscalização. Por isso, um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito é a padronização. E a padronização de quê? De critérios técnicos, administrativos e também de financeiros. Beleza? Beleza. Eu tenho que ter essa padronização. É a busca da padronização que é um objetivo básico aqui do Sistema Nacional. E eu também tenho que ter um fluxo permanente de informações. Fluxo permanente de informações. E como se dá isso, Jonathan? Como se dá isso? Olha só, eu tenho lá no artigo 19, que é uma competência da Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele tem a competência de gerir os registros nacionais. Esses registros nacionais são informações dadas mês a mês pelos órgãos executivos e também pelos órgãos fiscalizadores, exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Mês a mês, esses órgãos vão enviar informações num fluxo permanente, mês a mês, para o órgão máximo executivo de trânsito da União, que vai gerir os registros. Exemplo, cometi uma infração de trânsito lá no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro.
Maravilhoso, né? Rio de Janeiro. Cometi uma infração de trânsito. Mas eu moro no Acre. E aí, como o órgão com circunscrição sobre a via do Acre, o órgão executivo de trânsito do Acre, vai fazer a cobrança dessa penalidade? Fluxo permanente de informações. O órgão executivo que fez, o órgão executivo de trânsito do município, ele vai alimentar durante aquele mês o Registro Nacional de Infrações e aí o órgão do Acre, ele vai consultar esse Registro Nacional de Infrações e ele vai saber que existe aquele condutor infrator que fez uma infração no Rio de Janeiro que está conduzindo agora no Acre. Por isso nós temos um fluxo permanente de informações. Beleza? Esse fluxo permanente de informações aqui é o exemplo que a gente deu. Não é só esse, né? Existem outros, mas esse aqui é o exemplo mais gritante que vai fazer você entender melhor o que seria esse fluxo permanente. É lá no artigo 19, a competência de quem? Senatran. E quando eu falo de Senatran, você tem que já linkar, que é o órgão executivo máximo de trânsito da União. Ela tem competência de gerir, né? O quê? Os registros. E aí a gente tem vários registros, né? O RENAINF, beleza? Eu tenho o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores. Eu tenho o RENAVAN e outros, né? Eu tenho vários outros. Mas você entende que isso aqui, ó, Registro Nacional de Infrações, Registro Nacional Positivo de Condutores, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Esses registros serão geridos por quem? Pela Senatran, que está previsto lá no artigo 19, mantendo o quê? Fluxo permanente de informações. Mas, olha só, questões de prova versam sobre a seguinte temática. Professor, é um dever prioritário do Sistema Nacional de Trânsito manter as diretrizes da política nacional, certo ou errado? Tá errado, filho, porque é um objetivo básico. O objetivo básico é uma coisa, dever prioritário é uma coisa e prioridade é outra. Eu vou adiantar esse assunto para você. Olha só. Aqui eu tenho dever prioritário. Dever prioritário. E eu também tenho a prioridade. Beleza, professor. Prioridade está onde? Prioridade está onde? Está lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Isso aqui é a prioridade. Dever prioritário está onde? Está lá no artigo 74, caput. E aqui está onde? Ó, o objetivo básico. O objetivo básico está aqui no nosso artigo 6º. Professor, e a finalidade? Olha só aqui embaixo. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, que a gente já viu isso aqui, tá? E a finalidade está onde? Finalidade está lá no artigo 5º. Beleza. Diferencie tudo isso no seu caderno e não caia em pegadinha de banca examinadora. Isso aqui é junice se você cair, porque olha só. Dever prioritário é o que para esse código? O dever prioritário é a educação. Educação é um dever prioritário dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Educação para o trânsito. Prioridade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A prioridade dos órgãos será a defesa da vida, incluindo nela o quê? A saúde e o meio ambiente. Beleza, professor. Agora eu sei que um objetivo básico é as diretrizes, a padronização e o fluxo permanente de informações. O dever prioritário dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito é a educação. E a prioridade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é a vida, incluindo nela a saúde e o meio ambiente. E as finalidades? As finalidades são aquelas competências normativas, aquelas competências de policiamento, engenharia e outros. Tudo que está lá no artigo 5º. Beleza? Conseguiu entender? Isso aqui é o básico do básico. Você precisa levar isso aqui para qualquer tipo de prova. Vem comigo na letra da lei para a gente entender o que a gente está falando. Olha só. São objetivos básicos lá do artigo 6º. E você pega objetivos básicos, já circula, porque isso aqui é muito importante para você fazer a diferenciação. Olha só, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental, educação para o trânsito e
fiscalização e seu cumprimento. Beleza. Quem faz as diretrizes da Política Nacional de Trânsito hoje no Brasil? É o CONTRAN. O CONTRAN lá no artigo 12. Beleza? Inciso 1º. Fixar, mediante normas e procedimentos, a patronização de critérios o quê? Critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução da atividade de trânsito. E por último, estabelecer o sistema de fluxo permanente de informações. A gente deu o exemplo aqui, né, do sistema de fluxo permanente de informações através do artigo 19, competência do órgão máximo normativo de trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União, órgão máximo executivo de trânsito da União, a Senatran. Ela tem a competência de gerir o quê? Os registros. Registro Nacional Positivo de Condutores, Registro Nacional de Infrações, Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAC, Registro Nacional de Condutores Habilitados. Beleza? Ela tem essa competência. E os órgãos componentes do sistema alimentarão esses registros mês a mês para manter o fluxo permanente de informações. Beleza, professor? E o que eu tenho que diferenciar aqui? Eu tenho que diferenciar o artigo 1º, parágrafo 5º, que é uma prioridade. Prioridade. E a prioridade é a defesa da vida, incluindo na vida a saúde e o meio ambiente. E o dever prioritário está lá no artigo 74, né? A educação para o trânsito é direito de todos e constitui o quê? Dever prioritário dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Maravilha, né? Olha só onde está a competência aqui de estabelecer a Política Nacional de Trânsito. Artigo 12, inciso 1º. Estabelecer normas regulamentares, que são as resoluções do CONTRAN, e também o que? As diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Agora você está safo nesse tema, não tem mais como errar, não tem mais como ficar para trás, beleza? Então diferencie objetivo básico, dever prioritário, prioridade e finalidade. Show? Conto contigo. Tamo junto e te espero na nossa próxima aula continuando o Sistema Nacional de Trânsito.